Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos acerca da física, hoje a gente vai estudar a cinemática escalar e o movimento uniforme. A cinemática escalar e o movimento uniforme são muito importantes na física do ponto de vista de separação dos conceitos que achamos que seja de uma forma e na realidade eles são de outra forma. Serve também para a gente pegar um pouco de maturidade matemática e um pouco de raciocínio e interpretação na hora de fazer os problemas. Para a nossa aula de hoje, eu separei alguns tópicos que a gente vai aprender. Então, a gente vai entender o que é cinemática e destacar a importância dela. Depois, a gente vai entender um pouco sobre o modelo de partícula e o modelo de ponto material. Posteriormente, a gente vai fazer alguns cálculos acerca da cinemática e supor algumas situações hipotéticas. E, por fim, a gente vai aprender a representar situações hipotéticas do gráfico desses problemas em função do tempo. Talvez nessa aula, nesse vídeo, eu não vá fazer esse último tópico. Eu vou deixar isso para um outro vídeo, posterior a esse, para que a gente não tenha muito conteúdo numa única aula, certo? Mas a gente vai fazer a representação da solução dos problemas desse slide. A gente vai representar graficamente os problemas que a gente vai fazer desse slide numa outra aula. Então, o que é cinemática, né? Em física definimos cinemática como sendo a parte da física que estuda o repouso e o movimento, sem levar em consideração as suas causas. Ou seja, um objeto está se movimentando. Por exemplo, a Lua ela gira em torno da Terra. O que leva a Lua a girar em torno da Terra? Bem, a cinemática não se preocupa com essa parte. A cinemática só está preocupada em calcular a posição e quanto tempo ela leva para fazer esse movimento de translação em torno da Terra. Então, por exemplo, nós temos o caso aí um sistema solar. Temos um planeta e o Sol. Kepler foi um dos primeiros cientistas a descrever como seria esse movimento, mas ele não se preocupou com as causas desse movimento. Newton também, ele deu uma formulação bem mais completa sobre como fazer estimativas sobre o movimento planetário, mas ele não estava preocupado com a causa desse movimento. Ele explicou, mas não explicou qual seria a causa que levaria a esse movimento. Em física, há outro conceito extremamente importante para nós, que é o conceito de partícula. E aí dizemos o seguinte: quando a gente fala de partícula ou ponto material, a gente quer dizer que aquele objeto, aquele corpo, ele não tem um tamanho considerável. Para nós, o tamanho dele é tão pequeno que a gente pode desprezar as dimensões dele. Então, dizemos assim: as dimensões do corpo não são relevantes para as situações e análises. Então, por exemplo, nós temos a Terra e o Sol. A Terra ela é muito pequenininha em relação ao Sol, então eu posso considerar a Terra como um ponto material em relação ao Sol. Assim como, se eu for colocar isso em um desenho em escala, eu tenho que desenhar o Sol gigantesco e a Terra como um ponto. Nós podemos levar esse conceito um pouco mais adiante. Podemos, por exemplo, analisar nós, seres humanos, e o planeta Terra. Em relação ao planeta Terra, nós somos um ponto material, somos um pontinho, somos uma partícula muito pequena, no qual as nossas dimensões elas não são relevantes, tudo bem? E a gente vai usar muito esse conceito de ponto material ou partícula. Referencial é algo extremamente importante também, porque o referencial ele vai nos dar pontos de análise, pontos para que a gente possa fazer nossas medidas, seja ela em tempo, distância, densidade, volume, qualquer medida em física a gente precisa de uma referência. Então, por exemplo, nós temos uma estação de trem. Esse trem está chegando? Esse trem está saindo? Bem, depende do referencial. Se o referencial for aqui na estação e esse trem estiver vindo de encontro a esta pessoa que estiver aqui, bem, esse trem está saindo. Agora, se houver uma outra pessoa nesse outro ponto aqui e esse trem estiver indo nessa direção, bem, esse trem está chegando. Então a gente tem que ter essa noção de que a referência faz toda a diferença. Uma outra situação hipotética que a gente vai ter é sobre a definição de fato de referência. Então dizemos assim: referência ou referencial é um corpo ou conjunto de corpos em relação ao qual são definidas as posições dos outros corpos. Então, por exemplo, um perito criminal, quando ele chega numa situação em que há uma situação de crime lá, um corpo, projéteis, ele vai colocando esses pontos aqui, ó, esses, esses aparatos, nos quais ele marca numericamente. O que seriam esses aparatos que ele marca numericamente? São referências. São pontos de referência de evidências que ele usa para poder fazer suas análises. Ou seja, o perito criminal ele faz uso da referência em física.
Então, quando a gente fala assim, ó, vamos falar da referência, da posição e do tempo, a gente tem que fazer uma análise disso. Então, por exemplo, com relação à posição, a gente pode fazer uma análise no eixo horizontal, que chamamos na matemática de eixo das abscissas, ou eixo vertical, que na matemática chamamos de eixo das ordenadas. Então, por exemplo, eu tenho um quadro no qual, nesse quadro, tem uma mosca. A mosca está grudada aqui nesse quadro na posição 20 do eixo das ordenadas e na posição 10 no eixo das abscissas. E aí, se eu quiser fazer análises da altura e largura, da posição em que essa mosca está, num sistema em duas dimensões, que é esse sistema aqui, a gente pode calcular a variação em cada um dos eixos de análise, horizontal e vertical. Atente-se que em física, qualquer medida que aparece com esse zero significa inicial. Qualquer medida que não tem esse zero significa final. E esse símbolo em física, essa letra grega que chamamos de delta, significa variação. Nesse caso aqui é variação da posição horizontal, que é o x, que chamamos de abscissa, ou, se for um caso de área, largura. Y, variação das ordenadas, ou seja, variação do vertical, ou seja, variação da altura. Tudo bem, gente? São conceitos importantes para nós. Mas a gente pode generalizar, de maneira geral, englobando ordenada e abscissa, a gente pode colocar como S, que em física esse S, abreviando, significa space. Então, variação do espaço seria o espaço do fim menos o espaço do início. Qualquer variação em física, nós simplesmente fazemos o fim menos o início. Agora, com relação ao tempo, é importante a gente destacar dois termos específicos em física: instante de tempo. O que significa instante de tempo? No instante de tempo é uma localização específica no tempo. Por exemplo, se alguém perguntar o horário a você, que horário marca o seu relógio? Isso chama-se instante de tempo. Por exemplo, olha, 16 horas, 34 minutos, 2 segundos. O que é isso? Isso em física é um instante de tempo. Algumas pessoas confundem instante quando se fala um instante, uma coisa rápida. Não, mas em física instante não significa isso. Instante em física significa localização específica do tempo. Agora, em física, intervalo de tempo ou variação de tempo, analisamos quando nós pegamos um instante final menos um instante inicial. Aí nós fazemos a variação do tempo. Tudo bem? Outro conceito em física extremamente importante é a trajetória. O que significa trajetória em física? Significa, de um ponto material, o seu movimento é descrito como uma linha, ele deve descrever em relação a um referencial. Por exemplo, nós temos esse automóvel e essa estrada cheia de curvas. Essas curvas que esse automóvel faz, nós chamamos isso de trajetória. E nesse caso, a trajetória ela é curvilínea, porque ela faz curvas. Nós também podemos escrever os afluentes do rio Amazonas. Olha, esses rios que existem em relação ao rio Amazonas, esses afluentes, essas trajetórias que não são linhas retas, são essas mini curvas, nós chamamos isso de trajetória. Outro conceito importante em física é a velocidade média, que é muito importante de ser descoberta. A definição de velocidade é: velocidade média é a variação da distância percorrida por unidade de tempo, ou seja, se for uma velocidade medida na horizontal, que é o x, nós verificamos qual foi a variação percorrida em relação à distância na horizontal. Quanto tempo passou? Ao fazer essa razão, nós estamos descobrindo quem é a velocidade média na horizontal ou na vertical ou geral, que seria a variação do espaço em relação ao tempo. Atente-se que essas variações elas podem ser positivas ou negativas. Isso vai depender do referencial. Então, tome muito cuidado porque geralmente, quando a gente vai fazer um cálculo, a gente considera o módulo dessa variação. Mas é importante a gente descobrir se o movimento está no sentido da nossa referência ou está no sentido contrário da nossa referência. Nós precisamos levar em consideração isso. Então, vamos a alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui é um exemplo sobre referência. Dito assim, ó, um barco em movimento retilíneo está sendo seguido por um helicóptero que voa em altitude constante.
sempre na mesma vertical com que passa pelo barco. Olha, vamos lá. Como assim sempre na mesma vertical? Quer dizer que em relação ao barco, ele sempre mantém essa altura. Ele nem sobe e nem desce. Ele só acompanha um barco, por exemplo, aqui nessa situação para a direita. Ele está indo para a direita e o barco está indo para a direita. Ele está acompanhando esse barco. Considere o barco e o helicóptero pontos materiais, ou seja, o tamanho deles não são levados em consideração. É como se fossem dois pontos aqui. Ó. Um pontinho azul, por exemplo, e um pontinho preto. Como estão o barco e o helicóptero em relação à superfície da Terra? Em movimento ou em repouso? Resposta: tanto o helicóptero quanto o barco, para uma pessoa que está aqui fora, observando os dois estão em movimento. Tudo bem? Em relação a qualquer coisa que está fora desse sistema aqui, alguma coisa parada aqui, você parado observando esses dois estão em movimento. Agora, quando se pergunta assim, o helicóptero está em repouso ou em movimento em relação ao barco? Resposta: o helicóptero, em relação ao barco, está em repouso. Assim como o barco, em relação ao helicóptero, também está em repouso. Ou seja, os dois mantêm-se a essa mesma distância vertical, mas não é alterada a sua distância horizontal. Ou seja, não existe nenhum ponto em que o helicóptero fica para trás ou que o helicóptero vai ficar para frente. Ou o contrário, que o barco fique para trás ou para frente, ele sempre mantém essa posição, essa localização. Então, o helicóptero em relação ao barco, ele está em repouso. Problema número 2, ou exemplo número 2, é dito assim. Um automóvel parte do quilômetro 12, está aqui, ó, quilômetro 12, de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo movimento ou no mesmo sentido até o quilômetro 90. Lá vai ele. Ele sai desse ponto e vem até este. Aí chegando, retorna pela mesma rodovia até o quilômetro 20. Ele saiu do 12, foi para o 90 e decidiu voltar. Veio para cá, para o 20. Calcule para esse movimento a variação do espaço e a distância percorrida na ida, na ida e na volta juntas. Então vamos lá. Está aqui o meu sistema de referência, né? Esse aqui é o meu barquinho, o meu carrinho. Eu vou apontar minha referência para a direita, vou dizer que a posição ela cresce para a direita e daí eu posso calcular. Na ida, o que a gente vai ter? Eu preciso calcular a variação dessa posição. Como é que faz? Eu pego o fim e retiro o início. Nesse caso aqui, o início é 12 e o fim é 90. Então eu preciso fazer ó, fim menos início, 90 menos 12. Isso dá 78 km. Essa é a variação desse movimento em relação à ida. Agora, a distância percorrida nesse caso também vai ser 78. Porque ele sai do 12 e vai para o 90, então ele percorre 78 km até chegar a esse 90. Vamos lá, na volta. O que é que eu preciso fazer na volta? O mesmo cálculo. Pegar o fim e retirar o início. Bem, se eu pegar o fim e retirar o início, nesse caso, olha, o fim agora é 20. E o início, como ele parou aqui nesse ponto, olha, o início agora é 90. Então eu faço 20 menos 90 e dá menos 70. Olha o que eu falei. Que a variação ela poderia dar negativa ou positiva. Isso depende da nossa referência. Nesse caso deu negativo porque a nossa referência aponta para a direita. Ou seja, a distância ela cresce para a direita e diminui para a esquerda. Agora, na ida e na volta juntos. O que a gente pode ter? Bem, na ida e na volta juntos. Na ida eu começo no 12 e termino no 20. Olha lá. Ó. Começo no 12, que é o 12 aqui início, e termino no 20. Então, na ida e na volta juntos, nós vamos ter 20 menos 12 igual a 8 km. Essa é a variação na ida e na volta juntos. Agora, a distância percorrida vai ser, ó, são 78 km na ida e 70 km na volta. Ou seja, na ida e na volta, a distância percorrida são 148 km. Atente-se que distância percorrida e variação de distância são coisas extremamente diferentes. A distância percorrida você vai somando tudo, independente do sinal. Vou considerar o módulo disso aqui. Agora já a variação não. A variação eu preciso descobrir onde ele terminou e onde ele começou para poder fazer uma subtração disso. Ou propriamente dito, né? Para poder fazer uma variação disso. Terceiro exemplo. Um automóvel parte do quilômetro 13 da BR-101 às 6h45 e chega ao quilômetro 59 às 6h55. Calcule a velocidade média do automóvel nesse percurso em metros por segundo. Então vamos lá. Para poder fazer
fazer esse problema, é um problema extremamente simples. E eu primeiro preciso, quando ele falar assim para mim, ó, metros por segundo, eu preciso lembrar dessa relação, que para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou precisar multiplicar por 3,6, tudo bem? Então vamos lá. A velocidade é definida como a variação dividido pelo tempo, ou seja, a variação da distância dividido pela variação do tempo. Variação começa no 73 e termina no 59. É fim menos início, olha. 59 menos 73. Eu preciso fazer a mesma análise com o tempo. Começa às 6h45 e termina às 6h55. Então eu faço fim menos o início. 6h55 menos 6h45. Se eu fizer essas subtrações aqui, isso aqui em cima vai dar menos 14 km e embaixo vai dar 10 minutos. Mas eu preciso observar que 10 minutos corresponde a 1/6 da hora. Como é que eu sei isso? Bem, uma hora tem 60 minutos. Então, se eu for separar 10 minutos, seria, olha, presta atenção. 10, 20, 30, 40, 50. Completei 60. Completei a uma hora. Então, tenho 6 partes. Então, os 10 minutos seria uma parte dessas 6. Então, é 1/6 da hora. Tudo bem? Eu pego este resultado e substituo aqui, onde tem esses 10 minutos. Ao fazer isso, eu vou encontrar assim, ó, menos 14 dividido por 1/6. Aí o que eu faço? Conservo a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 6 sobre 1. Então, 14 vezes 6 dá menos 84. Atente-se ao fato de que o negativo está dizendo que ele está indo ao contrário. E de fato ele está indo mesmo. Ó. Eu saio do 73 e vou para o 59 e estou indo ao contrário em relação a uma referência, tá? A minha referência aqui, esse meu ponto de material, por exemplo, se eu escolher uma referência indo para a direita, ele está indo para a esquerda. Tudo bem? Isso depende da referência. Poderia ser o contrário, tá? Eu poderia ter escolhido uma referência para a esquerda e o objeto está indo para a direita. Em uma situação geral, eu vou considerar que esse objeto está indo para a direita. Agora, se eu for transformar esse resultado aqui em metros por segundo, que é como ele pede, olha o que eu preciso fazer. De quilômetros por hora para metros por segundo, ó, quilômetros por hora, metros por segundo, eu preciso dividir por 3,6. Aí eu vou encontrar menos 23,3 metros por segundo. Exemplo número 4. Bem, esse exemplo número 4, apesar do texto ser muito grande, ele é um problema muito simples. Veja o que ele fala. Inaugurada em 1974, a ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói, foi projetada para receber pouco mais de 50 mil veículos por dia. Hoje, recebe cerca de 120 mil. De modo que, na hora de maior movimento, sempre ocorre grande congestionamento. Considere que um estudante do Rio, vindo para a Universidade Federal Fluminense, percorra os primeiros 7 km da ponte com velocidade escalar constante de 70 km por hora e gaste 20 minutos para atravessar os 6 km restantes. Supondo que, na volta, ele gaste 10 minutos para atravessar toda a ponte, é correto afirmar que a velocidade escalar média na vinda e a velocidade escalar média na volta tem módulos em km por hora, respectivamente iguais a. Ele coloca assim como em módulo, porque na ida o valor é positivo, mas na volta o valor daria negativo. Por isso que ele diz assim, ó, em módulos, porque ele quer que você despreze esse sinal, tá? Que resposta seria essa? Vamos para a nossa idealização, né? É importante que sempre que você tiver um problema, que seja um texto muito grande, você coloque isso como um desenho, nessa forma. Eu coloco aqui, ó, Rio, Universidade Federal Fluminense. A distância total, ele divide em dois trechos. O primeiro trecho são 7 km e o segundo trecho são 6 km. Aí ele diz assim, no primeiro trecho ele descreve essa velocidade e no segundo trecho ele leva esse tempo. Gente, aqui é T2, tá? Perdoe-me aqui é T2. Então, se eu for considerar isso, eu primeiro preciso lembrar do conceito de velocidade, que é a distância dividida pelo tempo. Nesse caso eu coloquei assim, distância total, porque como ele pede para eu desprezar o módulo, então para mim eu preciso somar. O negativo não seria uma coisa importante para mim. Então vamos lá. Distância 1 mais distância 2. Tempo número 1 mais tempo número 2. Lembrando que aqui é o tempo 2, tá? O tempo 1 está aqui. O tempo 2 é tranquilo, né? Ele já disse aqui, 20 minutos. Só que o tempo número 1 eu preciso descobrir. Para descobrir o tempo número 1,
olha o que é que a gente vai fazer. Ó. Eu coloquei separado aqui. O tempo número 1 eu vou precisar fazer distância dividido por velocidade. Lembra-se lá daquele triângulo que a gente fez na aula, em que a gente fazia o voo de táxi? Lembra lá daquilo que você vai lembrar de como é que se faz isso aqui. Então eu tenho o tempo número 1 é 1/10 da hora. E o tempo número 2, como ele fala assim 20 minutos, e já que uma hora tem 60 minutos, então eu descrevo 20 minutos como 1/3 da hora. Vamos lá. 20, 40, 60. Completei uma hora. Então o que seria 20? 20 seria uma parte dessas três. Por isso que se escreve 1/3 da hora. Então vamos para o conceito, né? Vamos somar a distância e somar o tempo. Somando a distância, aqui daria ó, 7 mais 6. Somando o tempo, eu tenho 1/10 mais 1/3. Bem, eu vou pegar essa fração aqui e vou fazer de uma maneira diferente. Eu não vou tirar o mínimo, né? Eu vou fazer dessa forma. Preste atenção, tá, gente? 3 vezes 1, 10 vezes 1. Presta atenção. 10 vezes 1, tá aqui, ó. Mais 3 vezes 1, tá aqui, ó. 10 vezes 3, tá aqui. Então, em cima fica 13, embaixo fica 30. E aí, continuando, ó, em cima 13, embaixo 13 sobre 30. Então, o que é que eu faço agora? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Eliminando esse 13 com este, ó, temos 30 km. 30 km por hora. Essa é a velocidade na ida. Bem, na volta é muito tranquilo. Porque na volta ele diz que ele leva 10 minutos para voltar e os 13 km, que é o tamanho da ponte. Então, se eu for levar o conceito de velocidade, ó, distância dividida pelo... Lembrando que aqui daria um negativo, na verdade, porque eu estou indo ao contrário. Só que eu vou considerar o positivo, já que ele pede um módulo. Então, fica 13 dividido por 1/6. 1/6, de novo, porque 10 minutos é uma parte das 6 da hora. Olha, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, 10 é uma parte dessas 6. Então, nós vamos ter aqui 13 sobre 6, ou seja, 13 vezes 6 sobre 1, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, e teríamos 78. Então, como resposta, nós teríamos a letra, letra A, 30 km por hora na ida e 78 km por hora na volta. Bem, gente, eu espero que vocês tenham compreendido esses conceitos. Sugiro que vocês refaçam os exercícios e lá no site eu coloquei alguns exercícios acerca dessa aula. Forte abraço e até a próxima.